Oi, hoje eu vim resenhar para vocês um livro que eu sei que já teve uma polêmica aí e tudo mais sobre o que seria uma boa literatura, o que não seria, etc e tal. Vocês sabem, como, principalmente quem já me acompanha aqui há algum tempo, que eu não diria que existe boa e literatura ruim, mas sim aquilo que dialoga muito. Então, às vezes, o que pode ser uma literatura péssima para uma pessoa, para outra pode ser, sei lá, um divisor de águas, sabe? Que é um livro que mexe muito com você, que te traz uma grande descoberta, que muda, às vezes, até mesmo totalmente o rumo da sua vida. Então, eu não sou esse tipo de pessoa que costuma julgar, mas ao mesmo tempo eu ainda não consigo deixar de fazer certas análises, porque esse é o meu trabalho, né? Então, hoje eu vim resenhar para vocês Biblioteca da Meia-Noite. Eu não tenho livro para mostrar para vocês e meu Kindle tá novinho e já tá arriscado. Olha a importância de pôr uma capinha. Eu li pelo Kindle. E é isso, gente. Vamos falar sobre esse livro polêmico que tanta gente ama. Eu sei que esse livro é um livro que faz com que esse divisor de águas tenha surgido para muitas pessoas. E por que seria, né? Vamos refletir a partir disso. O que seria essa Biblioteca da Meia-Noite? Seria uma biblioteca de possibilidades, visitada por uma personagem principal, que eu acho que o nome dela é Nora. Faz um tempo que eu li esse livro, eu só vim resenhar agora, porque eu estava um pouco sumidinha do canal. E quem é a Nora? A Nora é uma mulher de 35 anos, que ela tem muitas habilidades, mas ao mesmo tempo ela é um pouco fracassada, entre muitas aspas, do que é socialmente conhecido como ser, compreendido como ser fracassado, né? Então ela é uma mulher que ela teve muitas perdas. Quando a gente encontra a Nora nessa narrativa, ela acabou de perder o emprego, o gatinho dela infelizmente, né, se foi também. Então a gente encontra uma personagem totalmente perdida, sem perspectiva, sem vontade de tentar alguma coisa depois de tantos fracassos, e é quando ela tenta findar a vida dela, e eu acho que vocês já entenderam. Então a gente encontra essa personagem que ela está tentando cometer, né, esse ato final, digamos assim, e aí ela acaba se encontrando numa suposta biblioteca da meia-noite, em que ela encontra uma velha grande amiga, e nessa biblioteca ela tem um mar de possibilidades, né? Então aí a gente já pode refletir do livro como um ato simbólico, porque o livro é um objeto que nos transporta para locais diferentes, né? Então a gente já tem um pouco desse simbolismo, ainda que o autor tenha colocado uma biblioteca propriamente dita por outros motivos, que a gente já conversa um pouco mais para frente. Mas o que ela encontra nessa biblioteca? Basicamente, cada livro possibilita que ela viva a vida que ela achou que a colocaria em um desfecho diferente, porque a Nora é aquela personagem que ela vê que ela não chegou a lugar algum, que ela não tem nada, ela não tem nenhum tipo de conquista, e ela começa aquele questionamento que eu já fiz, você já fez, provavelmente todas as pessoas já fizeram, que é, e se naquela época, ao invés de tomar a decisão X, eu tivesse tomado a decisão Y, se ao invés de eu ter seguido pelo caminho de cá, eu tivesse seguido pelo caminho de lá, esse mar de possibilidades, que é uma teoria da física que realmente existe, né, de um universo paralelo, de múltiplas realidades, que basicamente a decisão que a gente toma agora, ela influencia no caminho a seguir. Então, por exemplo, se eu atravesso a rua X, eu vou para um lugar e vou tomar um caminho completamente diferente da minha vida, se ao invés da rua X eu tivesse pego a rua Y, por assim dizer, sabe? Então é uma teoria que existe, e o autor busca trazer isso para sua narrativa através dessa biblioteca, que seria uma espécie de buraco que possibilita ela ver o que teria acontecido se ela tivesse seguido caminhos diferentes, assim como ali no momento derradeiro, né, de clímax, quando ela está tentando, né, findar a própria vida, ela começa a se questionar o que teria acontecido. E aí a gente começa a acompanhar a personagem por esses outros caminhos. Então a gente também vai ter uma literatura que não é linear. E o que é uma literatura não linear? É uma literatura que ela não segue começo, meio e fim. Porque basicamente ela vai abrir um livro,
vai começar tudo de novo como se aquela fosse a vida dela. E aí coisas vão acontecendo, talvez ela vai percebendo que aquela vida que ela achou que era perfeita não era tão perfeita assim. Ela vai pegar outro livro e a gente volta toda a narrativa do princípio, do começo. Então a gente tem uma literatura que vai, uma literatura que volta, uma narrativa, sabe? E aí, o que a gente já tem a pensar a respeito disso? Que é um livro muito filosófico, porque ele faz com que a gente reflete exatamente quando a gente para assim e acha que a grama do vizinho é mais verde. Então, a gente acha que, por exemplo, um exemplo hipotético, assim, se ao invés de ser professora, eu quisesse ser, sei lá, advogada, e eu achasse que minha vida enquanto advogada seria perfeita, só que vivendo aquela vida, eu percebesse que ela não é tão perfeita assim. Então é um livro que traz essa reflexão de a gente perceber que o que a gente acha que é perfeito, talvez não fosse tão perfeito assim, justamente pelo fato de que a gente não está vivendo aquilo. E a vida, ela traz uma série de pormenores, incluindo o fato, e talvez primordial, que a gente não viva sozinho. Então tem uma série de fatores externos que influenciam na nossa vida, conjunto de pessoas que mesmo que seja o mesmo grupo de pessoas, ainda assim não são pessoas nas mesmas circunstâncias, com os mesmos desfechos, e isso faz com que tudo altere ao redor, entende? Então é um livro que bate bastante nessa tecla e faz a gente refletir, até dá um quentinho assim no coração, pensando, poxa, talvez eu tenha a vida perfeita agora, que ainda, mesmo que não pareça perfeita, é perfeita para mim. Sabe? E talvez eu não esteja percebendo coisas de valor que eu já tenho na minha vida. E eu tô totalmente ignorando, então, que eu não estou valorizando, que eu não estou percebendo, né? E isso vai acontecendo com a personagem, vai acontecendo com o leitor que se depara, porque a gente vai acompanhando a história da Nora e vai falando assim, nossa, mas talvez nessa perspectiva ela tivesse melhor na vida que ela achasse que fosse uma porqueira, sabe? Então é um livro bem filosófico nesse sentido. Agora, voltando um pouco sobre o porquê de ser uma biblioteca, a gente tem esse viés simbólico de que o livro nos transporta para diversos universos. A gente, enquanto leitor, é um exemplo muito tocável. A gente sabe qual é essa sensação de ser transportado para outro país, para outro tempo, para outro universo, para outra qualquer coisa, quando a gente abre um livro e mergulha naquela história, né? Só que o autor, ele também passou por um momento de depressão, por um momento de dificuldade, assim quanto a protagonista. Digamos que, de certa maneira, esse livro até tem um viés autobiográfico, digamos assim, né? Um viés ali. E ele escolheu a biblioteca como um local de conforto. Então, apesar de ter, sim, um simbolismo do que é a literatura propriamente dita, esse passaporte, né, para a gente ir para outros locais, também é uma personificação do que para o autor seria um local de conforto. Então, sei lá, pode ser que para alguma outra pessoa nessa narrativa, ao invés de ser uma biblioteca, fosse um museu, e cada quadro que ela se deparasse fosse, né, uma alternativa da vida dela, ou fosse, sei lá, algum local que de conforto, algum local que faz a pessoa se sentir em paz, um parque, um museu, uma biblioteca, seja onde for, né? Então a gente percebe que ele tem dois vieses, né? Essa narrativa. E aí que o livro, sim, por esses motivos, eu acredito que ele seja um bom livro, mas eu confesso para vocês que ele não me pegou. Eu não sei se é porque, sem querer, eu tenho lido muitos livros com esse tom de tipo universos paralelos. Eu não sei se é porque eu me sinto muito confortável na minha vida atual, porque eu já estive nesse local de me sentir uma fracassada, mas hoje, pelo menos hoje, eu não me sinto mais, então eu estou confortável na minha vida, eu não mudaria. Óbvio que a gente, né, sempre tem algo a evoluir, sempre tem algo a melhorar, mas eu estou num momento de conforto, o que faz com que o livro não consiga me alcançar, não porque ele deixe de ter qualidades, mas sim porque ele não encontra correspondência, e isso também diz bastante sobre o que é uma boa literatura. É aquela literatura que dialoga com quem está lendo, e ela não dialoga comigo. Então não foi um livro que me fez chorar, não foi um livro que me emocionou, foi um livro que eu li, achei interessante, mas no ponto de vista de teoria literária, né, de narrativa, assim, não tem um viés, assim,
surpreendente, não é uma narrativa muito aprofundada, não é aquilo, além de trazer uma narrativa não linear, ele não vai muito além disso, nos aspectos técnicos da coisa propriamente dita, mas ainda assim é um livro que eu não vou falar que é ruim, só não me pegou, ele não conversou comigo, mas eu tenho certeza que ele conversa com muita gente. E tem um livro que eu indico? Sim, mas eu deixo bem claro que não foi um livro que me pegou. Eu vejo qualidades na narrativa, mas não me toca, não me toca. De qualquer maneira, eu li, eu sei que muitos de vocês leram, acabei demorando porque eu dei uma sumida do canal, e eu acho que é isso. Me contem se esse livro dialogou com vocês nesse aspecto do que torna uma boa literatura, né? Do que faz uma boa literatura. Me contem nos comentários se vocês gostaram, como foi para vocês a experiência, se vocês já leram outros livros do autor, porque eu percebi que tem outros, né? Eu só não sei se são tão famosos quanto esse. Eu confesso para vocês que eu não estou muito a par desse tipo de literatura, desse tipo de narrativa. Eu tô pendendo muito para a literatura coreana, eu preciso muito trazer uma análise aqui para vocês. Em breve, amém, eu trago. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me contem nos comentários o que vocês acharam e eu os vejo no próximo. Tchau, tchau.